Após a apresentação dos integrantes do grupo, vamos diretamente para os capítulos do nosso trabalho. O que é a IA nos jogos? A definição que escolhemos é que a IA nos jogos é a tecnologia que permite que personagens e elementos do jogo tomem decisões automáticas para criar desafios e simular comportamentos reais. Nos jogos antigos, a inteligência artificial era simples e previsível, enquanto nos jogos atuais ela é mais complexa, é adaptativa e é capaz de proporcionar experiências mais realistas como dinâmicas. E a evolução dos jogos? Dos clássicos como o Atari, o NES, o primeiro console da Nintendo, que são processadores ali 8 bits, já para o Super Nintendo, que já tem um processador um pouco mais avançado, 16 bits, entre os consoles retrôs, os videogames antigos retrôs, aos consoles mais modernos, né, que são PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, que trazem os jogos mais evoluídos, avançados, com gráficos e inteligência artificial e realidade virtual, tornando-se uma grande indústria do entretenimento. E o crescimento da IA nos jogos ao longo da década. A inteligência artificial nos jogos evoluiu de ações que eram simples para sistemas avançados, criando inimigos desafiadores, personagens realistas e experiências mais imersivas. Falando de jogos mais retrôs, como o Pac-Man, o Space Invader, o Mario, ali tudo da geração 8 bits, a IA era bem simples, com padrão de movimento e respostas básicas, mas já proporcionava desafios e interação com o jogador. Os primeiros jogos eles utilizavam algoritmos simples de inteligência artificial, baseado em padrões e perseguição de fuga, criando desafios básicos e bem divertidos. Existe uma limitação do hardware, exigiam criatividade dos desenvolvedores, que usavam a IA simples para criar desafios envolventes e jogabilidades cada vez mais cativantes. Os consoles e o retrô, né, junto da IA. Né. Os jogos como Pac-Man, Space Invader, Mario, os padrões de movimento e respostas básicas já proporcionavam um desafio e uma interação já com o jogador. Muitos jogos antigos funcionavam com respostas pré-programadas, limitando a imprevisibilidade, mas garantindo uma experiência divertida. Jogos como Sonic, Donkey Kong e Mega Man utilizavam já a IA baseadas em respostas e movimentos entre os inimigos, equilibrando o desafio e tornando a diversão para o jogador. Já nos consoles atuais, a IA ela fica um pouco mais avançada. Com o avanço da IA, os NPCs, o que seriam esses NPCs? Seriam aqueles personagens que são controlados pela própria inteligência artificial, mas o jogador não consegue controlar esse personagem. Esse personagem é totalmente controlado pela programação da IA. Né? Esses NPCs eles ficam cada vez mais inteligentes, eles são capazes de tornar desafios mais complexos e adaptam-se ao estilo do jogador. A adaptação dinâmica da dificuldade permite que o jogo ajuste o desafio conforme a habilidade do jogador, tornando a experiência mais personalizada. Algumas IAs modernas elas aprendem também com o comportamento do jogador, para oferecer desafios cada vez mais personalizados e envolventes. O exemplo de jogos que a gente temos na atualidade é o The Last of Us, né, GTA V, né, e de esportes a gente pode citar o FIFA, né, que é um dos mais famosos.
E a evolução para os jogos virtuais, né? Em MMORPGs, que seriam aqueles RPGs com milhares de jogadores simultâneos, né, com diversos NPCs ali se comunicando em online simultâneo, a IA é utilizada para gerenciar economias virtuais, né, controlar o ambiente dinâmicos e coordenar as NPCs, criando mundos vivos e interativos. Na realidade virtual, junto com a realidade aumentada, né, só fazendo um parênteses aqui, a realidade virtual é aquele mundo que é criado todo virtual, do zero, né, novo. Já a realidade aumentada, ela utiliza do ambiente real, né, com alguns elementos novos ali, né. Elas têm interação com a IA, né, em tempo real, criam experiências imersivas e dinâmicas. Jogos no metaverso, no sandbox virtual, usam a IA para criar mundos abertos, dinâmicos, alternativos e interativos, onde os jogadores têm liberdade total. Exemplos aí que a gente pode desses estilos de jogos, né, que é o Horizon World, Hack-On, né, que são jogos baseados, né, nessa interação aí com a realidade virtual, né. E há nos jogos virtuais, né, chatbots, assistentes virtuais e NPCs autônomos usam a IA generativa para criar conteúdos como cenários, né. Já estamos falando aí de IAs que criam cenários, missões e itens, né. Isso possibilita uma interação mais natural e imersiva com avatares. Além disso, a IA ajusta o ambiente conforme o comportamento do jogador, tornando a experiência ainda mais dinâmica e personalizada. Qual seria aí agora o futuro da IA nos jogos, né? A IA, né, ela possibilita NPCs que aprendem e se adaptam cada vez mais em tempo reais, tornando as interações mais ricas e naturais. Os ambientes vão se tornar inteiramente gerados pela própria IA, aumentando a diversidade, profundidade e imersão nos mundos virtuais, né? Além disso, né, a interação da IA com o metaverso, que isso vai ser em breve já, né? E a realidade imersiva cria expectativas, né, experiências ainda mais envolventes, né, e personalizada com os jogadores. A nossa conclusão é que a IA transformou o desenvolvimento, né, e a experiência dos jogos, né, do simples comportamento dos jogos clássicos aos mundos dinâmicos e inteligentes dos jogos virtuais, né. É um futuro promissor. E se desenha com a IA, né, com a realidade virtual e a inteligência generativa. Aqui as nossas referências, tá? As nossas referências que a gente pegou de alguns livros, né, de algumas pesquisas da internet. Agradecemos, né, a presença de todos, né, a ter assistido a nossa apresentação até o final e ficamos por aqui.